E aí, minha gente, como que vocês estão? Tudo certo? Por aqui está tudo bem. E hoje, então, vai começar mais um Evcast para vocês. No último, eu sei que ficou o áudio muito baixinho, mas nesse eu vou tentar fazer com que ele fique um pouquinho mais alto, tá bom? Mudei os meus planos um pouco, então agora a gente vai ter o podcast em várias plataformas, olha aí, Spotify e mais uns outros duas plataformas de áudio e também no YouTube. Não coloquei no Instagram porque eu preferi fazer algo um pouco mais extenso e eu sei que o Instagram, né, é para uma coisa mais rápida, mais prática, enfim, né? Então vamos lá. Não quero também fazer algo muito mais extenso, né? Porque aquele primeiro áudio, a gente se passou um pouquinho, né? E ainda não temos a opção de acelerar podcasts. Ai, ai. Mas, enfim. Vou achar aqui só as minhas anotações. Aqui. Bom, o que vai ser esse podcast? Qual o assunto? O assunto de hoje é sobre adoção. Minha gente, um assunto aí um pouco polêmico, mas um assunto bem massa, enfim, que eu quero falar um pouquinho sobre ele. Eu não fiz um roteiro muito grande. Na verdade, não fiz um roteiro, só anotei algumas perguntas que o pessoal sempre me pergunta sobre a adoção. E vamos deixar rolar aí para ver o que vai dar, né? Por que a ideia de de falar sobre esse assunto? Porque é um assunto que queima muito no meu coração. Um pouco, acredito eu, por eu ser adotada. E também porque a semana passada agora eu estou falando que dia 2 de junho. E semana passada, no dia 25 de abril, 25 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção. E eu achei interessante de abordar esse assunto aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Eu sou adotada, então, é isso, é o que temos. E é engraçado porque muita gente comenta assim que eu sou uma pessoa muito bem resolvida com isso. Eu falo naturalmente que eu sou adotada e eu sim falo naturalmente e na verdade eu não só falo naturalmente, mas eu amo falar isso porque eu levanto essa bandeira, eu quero adotar e meu marido também quer adotar e a gente entende que a adoção é algo do reino de Deus. Tá? É algo que Deus quer para as nossas vidas. Claro que sim, a gente entende que existe um propósito específico para cada família, para cada pessoa, mas Deus não é contrário da adoção, assim como Deus nunca vai te dizer que não é para você casar, se isso está no seu coração. Deus também nunca vai te dizer que não é para você adotar, se isso está no teu coração. Não é um pecado, né? Claro que também existe um tempo para todas as coisas, né? Assim como a própria palavra fala. Eu e o Bruno, né, o meu marido, a gente quer adotar, mas como a gente entende que há um tempo, hoje a gente sabe que a gente não tem como adotar. Não falando financeiramente, porque a gente crê que Deus supre essas necessidades, né? Todas as nossas necessidades, mas a gente entende também que a questão de amadurecimento. Claro que Deus opera tanto querer quanto realizar, Deus prepara, mas se eu hoje em dia não consigo cuidar de mim, muitas vezes quem dirá uma criança aí, né? Então a gente quer esperar mais alguns anos aí, né? Mas aquilo, tá na mão de Deus. Se Deus falar para adotar amanhã, nós estamos indo, né? E porque a gente entende também que Deus capacita. Amém? É isso. Então, sobre a adoção, né? Eu fui adotada quando eu era um bebê. Vou falar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Fui adotada quando era um bebê pelos meus pais adotivos, pai e mãe.
Não tenho irmão da parte dos meus pais adotivos, tenho irmãos biológicos. E alguma das perguntas que sempre me fazem: Evelyn, você conhece seus pais biológicos? Conheço a minha mãe biológica, hoje ela já é falecida. E o meu pai biológico eu conheço a família, mas eu não conheço ele pessoalmente. Conheço por foto e sei que eu tenho um irmão da parte dele e da parte da minha mãe biológica eu tenho 4 irmãos. Acho que são quatro, sim. Conheço eles, não convivo com eles, mas amo a vida deles. E sobre essa questão, né? Ah, você perdoou, você não perdoou? Cara, perdoei. Claro que foi um processo. No ano de 2015, a minha pastora ela chegou e disse que eu precisava perdoar, liberar o perdão sobre a vida da minha mãe biológica. E eu não entendia, porque eu achava que estava tudo resolvido. E comecei a orar sobre isso e entendi que sim, havia ainda uma ferida. E aquilo foi se curando, né? Eu fui sendo tratada, é um processo, tudo é um processo. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem resolvido. Eu não posso apontar o dedo para ela, porque uma menina de 15 anos, onde o pai, né, do filho, digamos que abandonou ela, não quis continuar um relacionamento, se viu sozinha, sem uma estrutura familiar, e ela não tinha para onde ir, não tinha uma estrutura, não tinha Cristo. E, obviamente, claro que não é uma. Não estou justificando, não estou dizendo que foi correto. Mas eu não posso apontar o dedo, porque eu nunca estive nesse lugar. E. Então. Às vezes eu penso assim, que hoje, se eu e o Bruno a gente engravidasse sem planejar, já ia ser um susto. Imagine para uma criança, porque 15 anos, né, é uma criança. Então, era uma criança sem uma estrutura familiar, com já um histórico familiar bastante complicado. É óbvio que você não vai conseguir, de forma nenhuma, ainda mais sem Cristo, principalmente sem Cristo, conseguir criar uma criança, né? Então, a única saída que ela viu foi me oferecer para as pessoas. E aí tem quem quis, graças a Deus. A minha mãe adotiva me quis e aí estou aí com ela, né? E hoje também agradeço a Deus porque ela não cogitou a opção aborto. Talvez se cogitou, não foi bem sucedida. E a gente tem que dar graças a Deus a isso também, né? Porque poderia muito bem ela ter abortado e hoje eu não estar mais aqui falando com vocês. Olha aí, que momento. Mas é isso, Deus é bom, Deus é fiel e ele tem um propósito, ele conhece a gente e ele sabe, né, tudo aquilo que vai acontecer na minha vida ainda, enfim, e é isso, né? Então, um pouquinho da minha história aí sobre os meus pais biológicos. E aí os meus pais adotivos me adotaram quando eu era bebê. Depois de uns 5 anos, teve o processo judicial, uns 4 anos, na verdade, teve um processo judicial, porque a minha mãe biológica, ela quis ir atrás, quis ficar comigo, mas aí por questões judiciais, por inúmeras questões que eu não vou abrir aqui, porque eu também não quero expor a vida dela, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Também não quero expor a vida dos meus pais adotivos, porque eles são presentes de Deus na minha vida. Então eu acredito que não precise eu expor a vida deles ou aquilo que aconteceu. Só sei que, né, aí teve um processo judicial, quando eu tinha aí uns 5 anos de idade, 5, 6. E aí, hoje eu sou considerada como filha legítima deles. Troquei de nome, na verdade, Deus trocou meu nome, porque meu nome era e aí
passei a ser chamada de outro nome. Então, eu lembro muito da história de Abrão, né? Quando Deus mudou o nome dele e prometeu a ele uma outra história na vida dele, né? Com promessas. E é isso que Deus faz na nossa vida, né? Inclusive, é isso, sabe? Que Deus faz na nossa vida com a adoção. Ele te adota, ele te chama de filho e te dá uma nova história. Você se torna uma nova criatura e muda o teu nome, sim, né? Antes você era uma criatura e hoje você se torna um filho de Deus, né? No meu caso foi, Deus mudou meu nome de Bruna para Evelyn e tá valendo, né? E eu sou bem feliz por isso, me sinto bem especial por conta disso. E os meus pais, eles sempre me contaram, né? Outra pergunta que todo mundo faz, se eu sempre soube. Eles sempre me contaram, e isso eu acho muito importante falar. É necessário que seja contado, que seja falado, por mais que a criança seja um bebê, foi adotada bebê, por mais que esteja tudo muito bem resolvido. Fale, fale e coloque desde pequena, assim, coloque a ideia nessa criança desde pequena. Não uma ideia de que ela é um filho adotado e não sei o quê, mas a ideia de que ela foi amada e ela foi escolhida para estar dentro de uma família, né? E não esconda, por favor, não esconda, porque o pior, a gente, querendo ou não, isso foi um processo que Deus, né, curou e tratou na minha vida, e claro que muita coisa ainda tem tratado, mas a questão da rejeição. Então, a criança já se sente rejeitada, e aí os teus pais adotivos ainda mentem para você. Então, é muito difícil isso, e é muito importante que seja contado, que seja falado, né? Porque a verdade liberta. Então, contem, por mais que difícil que seja, tentem tratar isso da forma mais natural e bonita possível, porque é algo bonito e é algo sobrenatural, não natural. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? E é isso, eles sempre me contaram. Agora, sobre o meu processo de cura, falando um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro do meu testemunho, assim, sobre o processo de cura. Então, eu sempre me senti muito rejeitada, assim, sabe? Isso foi algo que Deus tem tratado na minha vida. Porque, cara, não é fácil você ser um bebê e você ser rejeitado. Primeiro, você foi rejeitado pelo teu pai biológico, né? Que não quis ficar com a sua mãe biológica e nem com a criança, né? E muitas vezes por conta da criança não quis ficar, que foi o caso. E aí depois eu me senti rejeitada pela minha mãe biológica, que no caso não me quis, né? E foram então 2 processos de rejeição aí, né? E isso é algo que você não sabe lidar e você não vai conseguir lidar. É Deus que vai lidar para você. Mas Deus tem me curado, tem me transformado. Eu entendo que hoje eu sou filha dele. Eu fui escolhida e quão especial e quão amada eu fui tendo uma oportunidade de ser criada por outros pais, né? E também poder falar sobre esse assunto, poder abordar esse assunto com propriedade, né? Me sinto sim especial por conta disso. Mas é algo que sim, eu lidei com o processo de rejeição, com inferioridade, porque você se sente tipo, o que eu fiz, né, para não receber esse amor, que é algo tão óbvio, né, o amor de pai para um filho. E não é óbvio, porque todo mundo foi rejeitado nessa vida. Talvez rejeitado por um namorado, rejeitado pelo pai, pela mãe, por outros inúmeros motivos, rejeitado por professor, por colega de profissão. Enfim, todo mundo foi rejeitado, né? E isso traz uma ferida muito grande, né? Você tem que é algo que o mundo coloca, né? Só que você tem que entender que você é amado, você é filho e você foi escolhido, né? Desde o ventre
da sua mãe, né? Lá em Jeremias fala que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Pode uma mãe ou pode uma mãe, é uma mãe, abandonar o seu filho, mas eu não te abandonarei, né? E lá o Salmo 139 também fala, né, que ele conhece a gente desde antes da gente nascer. Deus já conhece a nossa história, Deus já escreveu a nossa história. Então, quando você começa a entender isso, cara, isso é lindo e com certeza você não se sente mais rejeitado. Mas claro que é um processo, não foi fácil. E eu ainda, claro, tenho que lidar com muita coisa ainda, né? Não vou dizer que sou super bem amadurecida e super espiritual, porque não sou. Bom, mas por que o assunto, então, adoção, ele é tão importante? Por que eu tenho trazido isso, Deus tem me direcionado e eu tenho orado sobre o assunto? Só porque você é adotada? Não. Só porque você quer adotar? Não. Mas porque todos nós somos adotados. Se você aí que está ouvindo esse podcast crê em Jesus, crê que Jesus morreu pelos seus pecados e hoje você tem um relacionamento com Deus e Deus é teu pai, significa que sim, você é adotado, porque a palavra de Deus fala que nós somos adotados através do espírito de adoção, nós somos considerados filhos de Deus. Porque, falando da parte de nação, se você não é judeu, você não tem o sangue de Cristo. Então, você não pode ser considerado filho. Mas, através do espírito de adoção, nós podemos dizer que Deus é nosso pai. Então, Deus, ele ama a adoção. Inclusive, Jesus foi adotado por José. E Moisés foi adotado pela filha do faraó. 2 libertadores. Libertador do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que inclusive é Jesus, nosso exemplo de vida, de tudo, né? Nosso mestre. Então, eu creio que Deus tem aí para mostrar que sim, a adoção é algo que vem da parte dele, é do reino. E o que é a adoção? Bom, para mim, quando eu escutei isso, a minha vida foi transformada. A adoção, ela é tão linda, por quê? E por que ela é tão complicada para tanta gente que diz assim, eu não vou adotar, porque existe esse preconceito de, eu não vou adotar, porque filho adotado dá muito trabalho, dá muito problema. Por quê? Ele veio com uma história, normalmente, né? Ainda, mesmo quando é um bebê, teve uma história, né? Então, ele teve uma história e você vai escolher aquela criança para acolher ela na sua família. O que é a adoção? A adoção é justamente isso. Você acolheu uma criança, só que você não acolheu só a criança em si. Assim como foi, por exemplo, comigo. Quando meu pai e minha mãe adotivos, eles me pegaram para morar com eles não pegaram só a Evelyn. Eles pegaram toda a história, toda a bagagem que veio com ela. Então, eles não pegaram ali só aquela Evelyn de 1 ano que tinha, 1 ano e pouquinho. Não, eles pegaram aquele 1 ano que tinha. Entendeu? Eles pegaram 1 ano de vivência ali. Por mais que eu fosse um bebê, uma criancinha, muita coisa aconteceu naquele 1 ano. Então, o que é a adoção? É você escolher aquela criança, aquele ser, você dizer, eu te escolho, eu te amo e eu vou incluir você na minha família, te chamar de filho e amar você, independente. E, inclusive, eu vou pegar toda essa sua história e tudo aquilo que foi tornado ferida, eu vou te tratar, eu vou te curar, eu vou limpar as suas feridas e vou esperar elas cicatrizarem. E isso não tem... Isso é amor, gente. Isso é amor puro. Fazer isso. E sim, a adoção é complicada por esse motivo. E não quero desanimar ninguém aqui. Na verdade, eu quero incentivar você a adotar.
Porque a adoção, ela é complicada porque você pega a história da criança, né? E claro que se você não tiver maturidade para lidar com aquilo, vai ser difícil, sim, né? Com certeza. Mas não venho dizer que filho adotivo só dá trabalho, porque todo filho dá trabalho e toda pessoa tem problema. Então, que isso não seja uma desculpa, porque isso na verdade é preconceito, tá? Até porque, falando com uma amiga minha, ela disse que além de adotar os filhos adotivos, os filhos que geraram do coração, a gente tem que adotar também os filhos que foram gerados da barriga. Porque a gente também tem que criar eles como filhos, porque tantos outros filhos aí biológicos que não entendem, né, o que é ser filho e pais que não entendem o que é ser pai, né? Então, eu acho que é uma questão de maturidade aí. Bom, é 20 minutos falando, gente, eu não quero ficar falando muito tempo no podcast, porque eu sei que, né, às vezes eu quero ser bastante objetiva, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Queria contar um pouquinho da minha história, abrir um pouquinho o meu coração e também falar sobre essa questão da adoção, sabe? Incentivar você a adotar, se você não pensa sobre o assunto, que você venha a pensar, se você já pensou e disse, não é pra mim, ok, tudo bem. Mas se você acha que, filho adotivo dá trabalho, não sei o quê, não pense isso. Eu sou uma filha adotiva. E sim, eu dei trabalho para os meus pais, assim como qualquer filho. Sim, tenho problemas, assim como qualquer pessoa. Mas, né, acho que não fui revoltada, assim, né? Que eu acho que são aquelas experiências que as pessoas têm. Porque fulano adotou e o filho é revoltado, não sei o que, não sei o que. Talvez porque as feridas não foram curadas. Talvez porque faltou um pouquinho de amor ali. Enfim, também não posso julgar, mas só quero dizer que espero de coração que a sua mente abra para isso, que o seu coração abra para isso, para que você entenda que a adoção é um ato de amor, principalmente. E se você está disposto a amar, ame, porque a adoção é você pegar essa criança e transformar a vida dela, dar um novo destino, né? Amém? E é isso, gente. É isso. Não quero me demorar muito, tá bom? E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre o assunto, me avisem de alguma forma. Porque eu não sei nem como responde podcast. Mas enfim, tamo aí, né? Beijos.